para trazer atualizações do dia trágico que tivemos ontem no Rio de Janeiro. Devem ser veladas hoje as vítimas do tiroteio que levou terror absoluto a motoristas, passageiros na Avenida Brasil. O que você nos conta também, apurações e um balanço tristíssimo daquela manhã, né, de ontem no Rio. Fala aí, Agatha, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você e para todo mundo. Desses 6 atingidos, baleados, 3 morreram. Como você disse, eles devem ser velados hoje. Os corpos já estão no Instituto Médico Legal. O Renato Oliveira, de 48 anos, ele trabalhava num frigorífico, deixou 4 filhas e uma neta. Ele, que era o passageiro do ônibus que a gente trouxe a informação ontem aqui, nesse mesmo horário, que tinha sido atingido. O amigo dele falou que ele estava cochilando na janela do ônibus quando foi atingido. Então, na hora do tiroteio, que todo mundo se agachou, ele não conseguiu chamar o amigo a tempo para que ele também se agachasse e ele acabou sendo atingido na cabeça. O Paulo Roberto, de 60 anos, era motorista de aplicativo, e o Geneilson Ribeiro, de 49 anos, era um motorista de caminhão que estava passando no entroncamento da BR-040 com a linha vermelha, e a distância entre o Complexo de Israel e esse ponto onde o Geneilson foi atingido, mais de 1 quilômetro, para ver a força, o poderio bélico desses criminosos, que já é conhecido, esse poderio bélico já é conhecido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, pelo governo do estado. Afinal, o traficante identificado como Peixão, chamado de Peixão, que comanda o Complexo de Israel, ele é um dos mais procurados e mais violentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a opção da Polícia Militar foi chegar até o local com apenas um batalhão responsável pela área. Não pediu apoio num primeiro momento, por exemplo, para outras unidades, nem para unidades consideradas especiais, de elite. Isso tudo depois aconteceu, mas quando o tiroteio já estava rolando. Quando foi questionado sobre isso, que o governador Cláudio Castro disse é que eles não esperavam essa reação dos criminosos, e que a inteligência apontou que eles estavam muito próximos. A Polícia Militar conseguiu chegar muito próximo aonde o Peixão estava escondido. Lembrando que essa operação, essa ação da Polícia Militar, que acabou resultando na morte de 3 pessoas, começou logo cedo. As escolas ficaram fechadas, as crianças que estavam passando pela Avenida Brasil dentro de veículos, dentro de carros, ficaram agachadas junto com todo mundo. A gente teve acesso a um dos vídeos que mostram as pessoas deitadas no chão, quase que embaixo, entre a mureta e um ônibus parado, quase embaixo desse ônibus, para tentar de alguma forma se proteger. E aí nesse vídeo, que para quem está acompanhando a live vai conseguir ver, esse vídeo mostra uma criança no colo, primeiro da mãe, a mãe desesperada, tentando com o corpo tirar de alguma forma a criança dessa linha de frente, e aí as outras pessoas sentadas, deitadas, falam: joga ela pra cá, para mais perto da mureta. É quase que uma força-tarefa da própria população. Esse áudio é do vídeo na hora que a criança é colocada pro lado, já na parte da mureta. A senhora com a criança aqui para embaixo do ônibus, outro filho ali. Olha o fogo na pista lá na frente, olha o fogo lá, ó. Olha o fogo. Tá já pra cá, motorista, com a criança, passa aí por concreto, a gente cara, falava mais cedo, né? Foi marcada uma reunião para semana que vem, uma força-tarefa. Não que a gente ache que a força-tarefa vai mudar alguma coisa, né? Mas eu queria saber como é que soou isso aí no Rio de Janeiro, porque pra gente aqui soou muito mal. Você marcar uma força-tarefa pra semana que vem, afinal de contas, a partir de hoje é fim de semana e a gente tem, enfim, a gente tem a nossa folga pra desfrutar. No momento que acontece uma coisa dessas, não me parece que deveria ser o momento de você, enfim, paralisar as ações por 2 dias, por 3 dias que seja, para resolver isso na semana que vem. Me parece que o que ocorreu ontem no Rio de Janeiro demandaria um certo sentido de urgência que a gente não está vendo nas autoridades aí do Rio de Janeiro. Aliás, fizemos a mesmíssima crítica na ocasião daquela garota que foi fazer o Enem no Rio de Janeiro junto com o pai, foi de Minas Gerais. Aí eles entraram numa comunidade e foram baleados, lembra disso? Ela foi baleada. Sim. A gente também não sentiu nenhum sentido de urgência aí por parte das autoridades, sentimos um certo conformismo. Como é que caiu essa notícia aí no Rio de Janeiro?
Megali, inclusive nos bastidores a gente estava falando sobre isso, sobre 2 dias seguidos de falhas no planejamento, falhas na execução, falhas na segurança pública, porque no dia anterior tinha parado o Rio de Janeiro por causa da confusão envolvendo torcedores do Peñarol. E aí no dia seguinte a isso, essa confusão paralisando, essa operação paralisando a Avenida Brasil. A gente chegou a conversar com algumas fontes porque havia possibilidade, né, ventilada da queda no comando da Polícia Militar, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, na hora da coletiva de imprensa, o governador Cláudio Castro apareceu com o comandante da Polícia Militar, com o secretário de Polícia Civil e também com o secretário de Segurança Pública. E como se tivesse, de alguma forma, calmo e tranquilo, não chega a amenizar a situação, mas não tratando com a agilidade, com a celeridade que merecia. Afinal, foram 3 mortes, não dá para se chamar de efeito colateral, foram 3 famílias que deixaram de ter os seus parentes na volta para casa, estavam indo trabalhar, mas assim, até agora, pressionando o governo do estado, a posição se mantém a mesma. Eles continuam pedindo reforço da polícia, do Ministério da Justiça, do governo federal, porque falam sobre o poderio bélico desses traficantes e que essas armas chegam por algum lugar e elas entram no Rio de Janeiro por essas fronteiras, por isso eles pedem o reforço do governo federal, mas só continuam dizendo que na semana que vem que eles vão fazer essa reunião. E aquela garota foi tirar o visto. Ela não foi prestar Enem. Eu fui traído pela memória aqui, mas também não é esse o cerne da questão. Valeu, Agatha.